ICMS. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um tributo estadual que incide sobre produtos de diferentes tipos, desde eletrodomésticos a chicletes, e que se aplica tanto à comercialização dentro do país como em bens importados. Na prática, esse imposto é cobrado de forma indireta, ou seja, o seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado. Ao vender uma mercadoria ou realizar alguma operação em que se aplica o ICMS, é efetuado o fato gerador quando a titularidade desse bem ou serviço passa para o comprador. Ou seja, o tributo só é cobrado quando a mercadoria é vendida ou o serviço é prestado para o consumidor, que passa a ser o titular deste item ou do resultado da atividade realizada. A regulamentação deste imposto é de responsabilidade de cada Estado e do Distrito Federal, que estipula a porcentagem cobrada em suas regiões de atuação. Assim, cada localidade possui sua própria tarifa, o que pode trazer dúvidas a quem comercializa produtos para outras unidades federativas. No entanto, algumas leis em comum são estabelecidas pelo Convênio do ICMS, feitos pelo Conselho Nacional da Política Fazendária, CONFAS. Para calcular o ICMS, é necessário saber qual é a alíquota praticada no estado em que sua empresa atua. Em uma situação normal, na qual a venda é efetuada na mesma unidade federal, a fórmula é simples. Preço do produto vezes a alíquota praticada no estado igual valor do ICMS da mercadoria. Exemplo: um produto custa R$ 100 e sobre ele incide uma tarifa de 18%, valor aplicado em vários estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O cálculo seria o seguinte: R$ 100 vezes 18%, que é igual a R$ 118. Ou seja, nesse caso, o valor do ICMS desse produto seria R$ 18, totalizando R$ 118. Operações com o ICMS interestadual. Quando a empresa atua em diferentes estados, deve-se atenção a essa distinção entre as tarifas cobradas em uma localidade e outra. Nestes casos, aplica-se o DIFAL, diferencial de alíquota, criado para reduzir a desigualdade de arrecadação entre um estado e outro, pois ao oferecer valores mais baixos, uma região acaba sendo mais atrativa aos negócios e acaba concentrando a renda em apenas uma localidade. Antigamente, o valor integral do ICMS ficava com o estado, no qual a mercadoria foi vendida. No entanto, com a implementação do convênio ICMS 93/2015, o imposto começou a ser partilhado gradualmente entre a localidade de origem e a unidade federal de destino do produto. Incidência de ICMS. Para ficar mais fácil de entender, podemos dizer que existem 3 tipos de ICMS. O ICMS normal, que faz parte do conjunto de impostos Simples Nacional, o empresário já paga na guia do DAS. O ICMS substituição tributária, que incide sobre algumas mercadorias e operações interestaduais. O ICMS diferencial de alíquota, que incide sobre a compra de mercadoria de outros estados. De maneira prática, se você compra suas mercadorias de fornecedores de outros estados, você deve recolher o ICMS diferencial de alíquota. E quais são as operações que incidem o ICMS? Praticamente todas. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos estados, uma vez que incide tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. No caso de empresas, esse tributo é incidido nessas movimentações. Ou seja, se a empresa realiza venda de produtos como um e-commerce ou loja física, preste serviço de telecomunicação ou então faça consultorias para pessoas físicas ou jurídicas no exterior, é necessário fazer o recolhimento deste imposto. Operações que não incidem o ICMS. Apesar da sua ampla aplicação, há algumas atividades que não estão enquadradas na cobrança desse tributo. Entre elas estão comercialização e circulação de livros, jornais e periódicos, incluindo o papel utilizado em sua impressão. Exportação de mercadorias. Operações relativas à energia elétrica, petróleo e combustíveis. Operações relacionadas a ouro, quando considerado ativo financeiro ou instrumento cambial. Operações de arrendamento mercantil. Transferências de propriedade ou bens móveis, sejam estabelecimentos comerciais, industriais ou de outra espécie. Mercadorias destinadas à prestação de serviço do próprio autor, caso autorizada pela Lei Complementar Municipal. Casos específicos da legislação estadual. IPI, Imposto sobre os Produtos Industrializados. Trata-se de um imposto que incide sobre os produtos industrializados, isto é, aqueles que são fruto de uma transformação de caráter industrial sobre os produtos e matérias-primas. Trata-se de um imposto federal que incide sobre os produtos da indústria nacional ou na importação de produtos estrangeiros no desembaraço aduaneiro. As alíquotas cobradas nesse imposto variam de acordo com o produto. Essa variação permite que os produtos possam ter alíquota 0%.
ou seja, não serem tributados, ou possuir alíquotas um pouco maiores de acordo com a essencialidade do produto. Industrializado é qualquer produto que sofra alterações de natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, aperfeiçoamento ou finalidade. Existem alguns produtos excluídos do IPI, os chamados não tributados, como o leite, o HT, animais vivos, cereais, sementes, frutas e plantas vivas. Quem deve pagar o IPI? Existem 4 categorias de negócios que devem pagar o IPI: ou importador ou outros, equiparado a ele por lei; ou industrial, equiparados a ele por lei; ou arrematador de produtos abandonados ou apreendidos, levado a leilão; o comerciante de produtos sujeitos ao imposto. Portanto, apesar do IPI ser sobre produtos industrializados, não é apenas a indústria que paga esse tributo. Quem faz negócios com produtos industrializados também deve esse imposto. Quando ocorre a incidência do IPI? Incidência é o momento em que se caracteriza a necessidade do tributo a ser pago. No caso do IPI, isso acontece em 3 situações, conforme a transação em que está se realizando: no momento do desembaraço aduaneiro de produtos importados do exterior; na saída de um produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado que o produziu; na arrematação do produto apreendido ou produto alienado no momento em que se realiza um leilão. Como é feito esse cálculo? Primeiramente, deve-se observar as alíquotas informadas na tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, pois a base de cálculo do IPI é formada a partir das alíquotas contidas nessa tabela para cada produto específico. Base de cálculo igual: valor do produto mais frete mais seguro mais outras despesas acessórias. Então, se possuímos um produto cujo valor é de R$100, o IPI incidirá sobre esse valor. O valor total da nota fiscal será de R$100 mais IPI. Para tentar melhor entender, vamos partir para um exemplo. Suponha que foram adquiridos produtos no valor de R$100 mil e que o IPI desses produtos é de 5%. O valor total da sua nota fiscal será de R$105 mil, assim calculada: 100 mil vezes 5%. Ou pode calcular diretamente: 100 vezes 1,05, que é igual a 105 mil. 1,05 refere-se a 100% da base de cálculo mais 5 da alíquota do imposto. ISS. O Imposto sobre Serviços é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal e também é conhecido como Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Quase todas as operações envolvendo serviços geram a cobrança desse tributo, o que faz dele extremamente importante. A maioria das empresas que prestam serviços devem recolher esse tributo. A exceção ocorre quando o serviço é prestado no exterior e com reflexos apenas fora do Brasil. Mas não é porque você exerce uma atividade de serviço que vai ter que necessariamente pagar o ISS. É que, como a responsabilidade pelo imposto é de cada prefeitura do Distrito Federal, as localidades podem conferir isenção de ISS para qualquer atividade. Por isso, antes de qualquer coisa, é preciso consultar a legislação de cada município. A Lei Complementar 116/2003, que regulamenta o ISS, traz uma extensa lista de atividades em que o imposto incide, desde serviços de programação, comunicação, advocacia, terapias, veterinária até franquias. A alíquota válida é a da cidade do prestador do serviço, com a alíquota do município dele. O único caso em que deve-se pagar a alíquota de outra cidade apenas se houver retenção de ISS. O empreendedor deve ter atenção caso o imposto seja retido na fonte. Nessa situação, em vez do prestador pagar a cobrança, o recolhimento do tributo é de responsabilidade de quem irá receber o serviço. Além da natureza da atividade exercida, outro ponto importante é que o modo de cobrança do ISS varia entre os tipos de empresa ou se o serviço for feito por um profissional autônomo devidamente regularizado. ISS para profissional autônomo. O ISS é cobrado em cada serviço pontual prestado pelo autônomo. O valor é recolhido no momento em que ele emite nota fiscal referente à sua atividade. ISS para MEI, microempreendedor individual. Quem é MEI tem a vantagem de pagar o ISS e todos os seus impostos em uma única contribuição mensal fixa, na Guia DAS. Neste caso, o empresário deve entrar no endereço do portal do empreendedor para acessar a guia de recolhimento e pagar todos os tributos. ISS para empresas do Simples Nacional. As empresas enquadradas no Simples Nacional também utilizam uma única guia DAS para o recolhimento do ISS e outros impostos, como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL e COFINS, entre outros. O empreendedor deverá acessar o site da Receita Federal e utilizar o PG-DAS, Programa Gerador de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional, declaratório.
Para calcular a alíquota incidente de todos os tributos, então imprimir a guia de cobrança. ISS para demais empresas. No caso das companhias enquadradas no lucro presumido ou lucro real, o ISS é recolhido mensalmente na apuração das alíquotas. O empreendedor deve estar atento à legislação da cidade que sua atividade será realizada, verificando a alíquota que se aplica à natureza do seu negócio. Também é necessário verificar na lei se a sua situação não é o caso do imposto retido na fonte, em que o tomador do serviço é quem deverá recolher o ISS. Cálculo. Saber o valor que você deve recolher de ISS é uma tarefa mais simples do que parece. Primeiramente, é necessário consultar a legislação do município do prestador de serviço. Apenas em algumas exceções, a alíquota será do tomador ou do local da prestação de serviço. É necessário verificar a alíquota aplicada à atividade e natureza da empresa para pagar corretamente esse imposto. Considerando também o valor do serviço, basta seguir essa fórmula: preço do serviço vezes a alíquota praticada, que é igual ao valor do ISS do serviço. Exemplo: um serviço custa R$100 e sobre ele incide uma alíquota de 5%. 5% é o valor máximo por lei, o mínimo é 2%. O cálculo seria o seguinte: R$100 vezes 5%, que é igual a R$5. Ou seja, nesse caso, R$5 desse serviço devem ser recolhidos para o município a título de ISS.